Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do JP Fará. Eu sou João Pedro Fará e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa situação do Vasco que está no Z4 do Campeonato Brasileiro, sem alguma perspectiva de melhorar o time, agora esperando a janela de julho, e os motivos pelos quais o Vasco está nessa situação mesmo tendo virado o clube empresa. Depois da vinhetinha, a gente vai com tudo. Antes de começar o vídeo, aqueles recadinhos, se você ainda não é inscrito, só clicar aqui no botão de se inscrever, é muito importante para o crescimento do canal. Faltam poucos inscritos para a gente chegar à marca de 550, então eu conto com a sua inscrição aqui embaixo se você ainda não é inscrito no canal do JP Fará. E se você já é inscrito também, clique no sininho para não perder nenhum vídeo aqui do meu canal. E claro, deixar o dedo no like é muito importante para o YouTube recomendar e também compartilhar nos grupos de Telegram, Facebook e WhatsApp o conteúdo do canal do JP Fará. Como eu abri o vídeo dizendo, o Vasco está no Z4 do Campeonato Brasileiro, no início do campeonato, em um ano em que a torcida esperava pelo menos uma tranquilidade. E isso foi garantido pelo diretor técnico do Vasco, Abel Braga, quando ele foi contratado para fazer aquele trabalho junto com o Maurício Barbieri, junto ao elenco. Ele seria o cara responsável por dar tranquilidade ao Barbieri e resolver os problemas de dia a dia, seja atraso de pagamento, que já houve esse ano, seja jogador chegar atrasado. É um cara muito experiente, muito vitorioso, que merece todo o respeito do mundo, mas que deu uma declaração que deu uma tranquilizada no torcedor. Porém, como eu falei nesse início de campeonato, o Vasco tem uma vitória no Campeonato Brasileiro nessas primeiras rodadas e agora vai enfrentar um Fortaleza no Castelão, um jogo muito difícil, depois tem clássico contra o Flamengo, tem jogo contra o Internacional e nesse meio termo o Vasco perdeu em casa para Bahia e para Santos. Mas existem algumas situações que fazem com que o Gigante da Colina esteja nesse momento, nesse cenário, e aqui vai ser um papo muito franco, um papo de quem acompanha o Vasco, até mais do que os outros clubes, porque eu nunca escondi aqui que eu sou vascaíno e já acompanho desde pequeno essa política do Vasco, tudo que envolve o clube de São Januário. E o Vasco, para começar, só chegou nessa situação de ter que se tornar o clube empresa em razão de gestões temerárias, de gestões muito ruins que jogaram a dívida do Vasco lá pro céu. O Vasco foi teoricamente vendido com uma dívida de quase 800 milhões de reais. Em qualquer país sério, em qualquer empresa, já teria sido decretada a falência. E por isso a única alternativa, depois de 5 disputas de Série B, depois de anos sem conquistar títulos relevantes e o Vasco ter se tornado hoje um clube que não é... A grandeza do Vasco não se tira, mas o time, o clube, não é tão grande como era, muito por conta dessa situação. E no ano passado, a gestão do presidente Jorge Salgado começou as tratativas para vender o clube, como todo mundo sabe. Foi aprovado com mais de 70% a venda de 70% da Vasco SAF para a 777 Partners, que foi o grupo que fez com que o torcedor reativasse as esperanças e revivesse o sentimento de que pudesse ver o Vasco de novo. E o Vasco sobe com o Ituano e o próprio diretor executivo do Vasco, contratado pela 777, Paulo Brax, disse que o Vasco voltaria ao protagonismo e o próprio dono da 777, Josh Wander, comentou que o Vasco não brigaria em desvantagem financeira com o Flamengo. Ele foi até mal interpretado nessa frase, mas a expectativa do torcedor do Vasco era de que teria um ano um pouco mais tranquilo. E aí começa o Campeonato Carioca, eliminação para o Flamengo, mas com jogos interessantes no Campeonato Estadual, depois uma eliminação da Copa do Brasil e ali, para mim, foi o ponto central de uma virada de chave negativa do Vasco na temporada. Desde sempre, quem me conhece aqui do canal sabe que eu comento que dentro do campo o elenco era muito carente. E me preocupei muito quando o Paulo Brax, diretor executivo do Vasco, comentou que até em abril o elenco estaria 90% formado. Hoje o Vasco disputa o Campeonato Brasileiro com muitos jovens, tendo no time Rodrigo, que mal jogava no Sub-20, tendo que colocar Eric Marcos, Egnaldo, tendo muitas deficiências dentro de campo, tendo que colocar o Barros, que também não era muito conhecido na base para jogar como titular. Então claramente houve um erro de montagem e que também não é só culpa do Maurício Barbieri o time não tá performando. Como eu falei, ele olha para o banco, sabe que as opções são muito ruins e ele teve um elenco em mãos muito mal montado. O Vasco gastou mais de 100 milhões de reais e tem, por exemplo, 2 jogadores com somados 30 milhões de reais dos 100 que estão no banco, que são o caso de Capasso, o zagueiro argentino que veio do Tucumã, e Luca Orejano,
que veio do Vélez Sarsfield, camisa 10 da equipe do Vélez, mas que até agora não disse para o que veio. Ele é muito bom jogador, mas disseram que ele tinha problemas físicos. Enfim, tudo isso para dizer que o Vasco só está nessa situação de ter virado clube empresa em razão de problemas gravíssimos políticos. Houve muitos problemas mesmo ao longo desses pelo menos 20 anos, mas mesmo assim não dá direito a 777 Partners, a empresa que adquiriu 70% da SAF do Vasco, não fazer o início de ano bom. É claro que não é do dia para a noite que as coisas se transformam, mas o início é muito ruim e digo mais, o grande ponto aqui desse vídeo. Esse momento do Vasco com apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro nos primeiros 7 jogos, dá ao torcedor vascaíno aquela sensação de caramba, por que o Vasco não vai conseguir ter essa virada? E desanima o torcedor que estava esperando pelo menos uma tranquilidade. Eu tenho certeza que o torcedor do Vasco com quem eu estou conversando aqui sabia que o Vasco não brigaria pelo título no fundo. Até brincava quando tinha virado SAF, tinha virado rico, mas não é banco, o SAF é um investimento. A empresa investe. Mas uma vitória em 7 jogos e uma vitória nos últimos 11 jogos, com todo respeito, nenhum time pequeno tem isso. E o Vasco, mais uma vez, e agora num modelo diferente, onde teria que pegar essa autoestima sendo renovada no torcedor vascaíno e aproveitar esse ímpeto do torcedor de voltar a acompanhar o Vasco grande, parece, com quem eu tenho observado, com quem eu tenho conversado, que já está indo por água abaixo. E quando a energia vai lá para baixo da torcida que sempre empurra, que sempre joga junto do Vasco, a torcida começa a ficar muito preocupada. E eu estou muito preocupado enquanto torcedor e também, claro, como analista. Eu sei separar aqui, conversando numa boa com vocês, que o elenco do Vasco é muito ruim e que Júlio não pode, o Vasco, pensar que pode contratar apenas jogadores em fim de contrato. O Vasco precisa urgentemente contratar jogadores para chegar e jogar. Tava fazendo uma análise aqui antes de gravar o vídeo. Para mim, pelo menos no mundo ideal, o Vasco teria que contratar 6 jogadores. Um lateral direito, o Puma Rodrigues não tá mostrando pro que veio. Ele começou bem, mas não tá jogando muito bem. Um zagueiro, 2 volantes e um meia para começar. E além, é claro, do centroavante, que o Vasco gastou 10 milhões de reais no Pedro Raul, que também não tá performando como o torcedor esperava. Para fechar aqui o vídeo, é claro, como eu falei, o torcedor fica chateado e com muita razão. Não é do dia para noite que as coisas se transformam, mas seja a associação civil, seja como SAF, você ter uma vitória nos 7 primeiros jogos é muito pouco para um time que investiu mais de 100 milhões, mas que investiu muito mal. E vamos ver se na janela de julho o Vasco vai conseguir transformar aí esse momento que já é muito perigoso, e quem conhece o Vasco sabe que a energia está lá embaixo por erros estratégicos, na minha visão. Não conseguiram entender a autoestima que estava sendo renovada do torcedor e, sinceramente, se não vierem alguns jogadores para atuar como titulares, o Vasco vai penar e vai brigar até o fim contra o Z4. Um outro ponto também para fechar o vídeo é entender o porquê do presidente do Vasco, da Associação Civil, Jorge Salgado, não se manifestar, tendo em vista que ele é hoje responsável por 30% ainda da Vasco SAF. O Vasco não foi vendido em 100%, foi 70% e 30% continuou com a Associação Civil. E eu não sei porque o presidente não se manifesta ou se ele acha que está tudo bem. É um vídeo até um pouco mais desabafo, mas importante também analisar os pontos centrais que fazem com que o Vasco hoje não seja apenas um problema de Maurício Barbieri, a quem eu acho que não deveria ter continuado no comando do Vasco. Quero saber de você também aqui nos comentários o que você está achando desse início, se você concorda aqui com a minha análise, passando por todos esses pontos, desde a política do clube até o campo bola. Comente aqui embaixo e, claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Falta muito pouco para a gente chegar aos 550 inscritos, então eu conto com a sua inscrição. Também compartilhe o vídeo com seus amigos, bote o dedo no like e te aguardo no próximo vídeo.